Negros, começamos agora o pós-jogo de Flamengo 1, Amazonas 0 pela Copa do Brasil. O Flamengo conseguiu a vitória nesse primeiro jogo, no confronto, mas a atuação e o placar em si foram completamente decepcionantes e nós vamos comentar um pouquinho sobre isso no decorrer aqui do vídeo. Bom, a gente pode falar que o resultado foi razoavelmente ok, nada demais. O Flamengo não conseguiu fazer uma vantagem e com certeza vai ter que utilizar daqui a 3 semanas um time titular novamente na Copa do Brasil. Quer dizer que a ideia, eu tenho certeza que de todo mundo era colocar o time titular, vencer com resultado, com um bom placar e poder descansar para o segundo jogo. Mas isso não vai acontecer porque o Flamengo não teve capacidade para vencer um time da segunda divisão do futebol brasileiro. Eu realmente me impressionou, acho que eu posso dizer que esta foi a pior atuação do Flamengo na temporada. O Flamengo, na única jogada que o Flamengo conseguiu tabelar durante 90 minutos, saiu gol. Então, assim, o Flamengo não tem infiltração, os meias não infiltram, as jogadas únicas são pelo lado esquerdo, com o lateral esquerdo, seja assim com o Ayrton Lucas. Ontem, na partida, por exemplo, contra o Amazonas foi o Vina. Então, assim, é inacreditável que a válvula de escape do Flamengo seja o lateral esquerdo, sendo que o Flamengo tem tantos bons meias e eles não são, e eles simplesmente parecem não se encaixar no estilo de jogo do Tite, pelo menos não nas últimas semanas. O Gerson se tornou um jogador comum, que só passa a bola pro lado. A gente criticou tanto o Thiago Maia na temporada passada e o Gerson tá fazendo exatamente isso. Só passa a bola pro lado, não entra na área, não tenta uma finalização. Bom, e com a saída do Arrascaeta piorou ainda mais. Porque aí você tem que adiantar o De La Cruz, que é um jogador que tem na sua qualidade a infiltração, um jogador que carrega melhor a bola, que passa mais rápido do que em comparação ao Gerson. E o Flamengo passou 90 minutos tocando a bola e não tinha nenhuma intensidade e objetividade para marcar gols. O Flamengo joga, eu acho que assim, de um 4-2-3-1 e os pontas do Flamengo acabam ganhando grande importância porque o Flamengo joga demais pelos lados de campo e aí tanto os laterais quanto os pontas jogam muito aberto. Com isso, o Flamengo praticamente pouco joga por dentro. Você até vê o Flamengo trocar passes, mas muitas das vezes é troca de passes entre os zagueiros, volantes. Você não vê o Flamengo conseguir chegar ali na entrada da área, trocar, fazer um 2, fazer um pivô com o Pedro, ou tentar fazer uma troca de passes rápidos e entrar na área para chutar, ou então chutar mesmo de fora da área, ali na frente da área. O Flamengo não faz isso. Muitas das jogadas do Flamengo é só pelos lados de campo, seja com a passagem dos laterais, seja com tentar jogada individual dos pontas. O Flamengo só faz isso. E todos o fim o Flamengo troca passes, para no final chegar ali, cruzar a bola para a área pro Pedro, tentar cabecear, alguém chegar vindo de trás, tentar chutar. O Flamengo basicamente joga buscando as laterais para no final cruzar a bola para dentro da área. E isso não vem sendo de agora. Os últimos jogos do Flamengo vem sendo mais ainda. O Flamengo já vinha tendo essas dificuldades no começo dos jogos dessa temporada mesmo, mas ultimamente o Flamengo vem tendo muita dificuldade. O Flamengo vem fazendo isso demais, muito troca de passe para no final joga a bola na área, joga a bola na área. O Flamengo não faz um 2, o Flamengo dá mais quando não tem um Arrascaeta. O Flamengo falta criatividade. Sabe, o jogador que levanta a cabeça, que dá um passe infiltrado pro jogador buscar o espaço. Não tem nada disso. O Flamengo é sempre muito nesse toca passes muito. E ontem, na partida contra o Amazonas, então nem se fala. O Flamengo trocava passes pro lado para trás, pro lado para trás. Você no máximo que você via tentava era um lançamento ou uma bola longa dos zagueiros ou do Flamengo. Tipo, eles não precisam fazer isso. Eles podem trocar passes e quem tem que buscar esses passes diferentes são os meias, são os volantes. E os atacantes do Flamengo, na partida contra o Amazonas, Bruno Henrique e Lohan. O Lohan começou bem o jogo, mas com o decorrer da partida foi tendo mais dificuldades. O Bruno Henrique não consegue driblar. O Bruno Henrique é um jogador que precisa de espaço para poder correr naquele espaço ali e ganhar na velocidade do adversário. Só que com o adversário jogando tão atrás, o Bruno Henrique simplesmente não consegue driblar. E aí começa a entrar aquela questão do será que essa é a melhor formação? Será que o Tite não deveria mudar a forma do Flamengo jogar? Será que o 4-2-3-1 com os pontas é o ideal? Ainda mais agora que o Flamengo não tem o Everton Cebolinha, não tem um Arrascaeta ali para criar. Acho que assim, é algo com certeza para se pensar, porque a atuação do Flamengo nessa partida contra o Amazonas, que o Flamengo ganhou de 1-0, foi horrível. O Flamengo fez uma péssima partida, facilmente uma das piores do ano, quando o Flamengo já deveria dar uma resposta
especialmente depois de 2 derrotas na temporada, e o Flamengo vai e faz uma partida ruim, muito ruim, para não dizer o mínimo. Assustador. É assustadora, porque, poxa, você jogando em casa, no Maracanã, contra o Amazonas, com todo respeito ao Amazonas, mas é um time de segunda divisão, e você espera que o Flamengo vença de 2, 3-0, e o Flamengo ganhou de 1-0 e jogando mal demais. Se no primeiro tempo já foi bem mais ou menos, no segundo tempo foi horrível. Entendeu? Então é preocupante. O Tite precisa pensar se essa é a melhor forma de jogar do Flamengo, especialmente sem Everton Cebolinha, sem Arrascaeta, porque o Flamengo está jogando muito mal. Será que não é melhor mudar a forma de jogar? Botar um 4-4-2, mas é um 4-4-2 mesmo, com meias e não com atacantes abertos? Para jogar, sei lá, Pedro, Bruno Henrique, ou Pedro com a Gabriel, ou até Pedro com o Bruno Henrique, não sei. Ou o Bruno Henrique com o Gabriel. O Flamengo tá muito... Robotizado. Entendeu? Ele tá muito previsível. E são sempre as mesmas jogadas, entendeu? E não importa a qualidade, o adversário, se joga no Maracanã, se joga fora. Tá sempre acontecendo exatamente a mesma coisa. A dificuldade enorme do Flamengo fazer gol atualmente. Bom, um dos motivos do Flamengo tá muito mal é que o Flamengo não joga por dentro, o Flamengo só joga pelo lado de campo. Como você quer. Não adianta você virar a bola de um lado pro outro, que assim, você encontra o seu companheiro do outro lado, sim. Só que o setor mais importante do campo para você criar, para você, por exemplo, tentar um chute de fora da área, ou, por exemplo, sofrer uma falta e para receber para poder cobrar uma falta direta, é por dentro. O Flamengo não joga por dentro. Me impressiona que vai treinador, volta treinador e todos cometem o mesmo erro com essa mania de priorizar os pontos. O Flamengo, se tem uma posição no time ofensivo do Flamengo que o Flamengo tem jogadores comuns, é nas pontas. O Flamengo tem 2 pontas originalmente, que é o Cebolinha e o Luiz Araújo. Bruno Henrique não é ponta, o Bruno Henrique é segundo atacante. Ele é um jogador como segundo atacante e outro jogador como ponta. Não tem nada a ver. Então assim, se você opta por um esquema onde você prioriza as pontas. E é exatamente onde o Flamengo é comum. O que você tem que tentar? Priorizar os meias. O Flamengo tem muitos meias. De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Pulgar, Alan. Você tem que tentar priorizar exatamente, o futebol por dentro do Flamengo, não por fora. Por fora você tenta deixar para os laterais. Até porque tanto Ayrton Lucas, por exemplo, como o Matias Vina pela esquerda, são jogadores que têm uma infiltração absurda. São jogadores que vão à linha de fundo e conseguem executar muito bem tanto o chute quanto o passe para o gol. Ok, do lado direito não tem tanto. Infelizmente é o que foi assim montado o elenco do Flamengo pro lado direito, da lateral direita, né? A gente já falou sobre isso várias vezes. Então o Flamengo tem que priorizar jogar por dentro. Como priorizar? Tentar jogar com uma dupla de ataque. Não importa se é o Pedro ou o Gabriel, se é o Gabriel ou o Bruno e o Pedro. O Flamengo tem que tentar priorizar uma dupla de ataque, porque o Flamengo tem atacantes. O Flamengo tem bons meias, o Flamengo não tem bons pontos. A exceção é o Cebolinha. Então vamos às notas dos jogadores do Flamengo na partida contra o Amazonas. Ontem o goleiro do Flamengo, no jogo contra o Amazonas, o goleiro do Flamengo foi o Matheus Cunha. Nota 5. Não fez nenhuma defesa. Nota para os laterais do Flamengo, na lateral direita, o Varela, e na lateral esquerda, Vina. Varela nota 5 e o Vina nota 8. De longe o melhor jogador do Flamengo em campo, o Vina. O Varela não nada. Ofensivamente, e foi mal defensivamente também. Nota para os zagueiros do Flamengo, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Bom, Léo Pereira e Fabrício Bruno praticamente não tiveram dificuldade para se defender, até porque o Amazonas colocava muitos jogadores atrás da linha da bola e o único jogador que realmente conseguia era o que jogava em cima na posição ali do Varela pelo lado esquerdo do ataque deles e do direito do Flamengo. Então eu dou nota 7 para ambos. Nota para os volantes do Flamengo, Igor Jesus. Alan. Alan e Gerson. Bom, o Alan eu dou nota 5, muito passe para o lado e fazendo faltas estúpidas. Já o Gerson eu dou nota 3, terrível. Eu já falei que se espera-se muito do Gerson e quando se espera muito de um jogador, o jogador tem que desempenhar. Então o Gerson para mim, mais uma vez, é uma decepção num jogo em que se precisava muito dele na hora de criar jogadas. O De La Cruz jogou como camisa 10, meio atacante? Bom, nota 6, eu acho que o De La Cruz tenta, mas sozinho não tem como fazer tudo. Apesar de novo, a posição melhor dele é onde o Gerson estava jogando. Infelizmente, sem o Arrascaeta não temos muito o que fazer, tem que botar o De La Cruz por dentro. Lohan e Bruno Henrique foram os atacantes pelo lado de campo. O Lohan eu dou nota 6, acho que o Lohan tentou muito, principalmente no começo do jogo, fez algumas boas jogadas ali pelo lado, infelizmente não tem o suporte da lateral direita com o Varela para chegar à linha de fundo, ele sendo um meia, ele precisa disso. Já o Bruno Henrique, apesar de ter participado do gol,
diretamente, eu dou nota 4. Eu acho que o Bruno Henrique, como ponta, nunca vai ser o Bruno Henrique de segundo atacante. Nota para o Pedro, que marcou o gol da vitória. E o Pedro eu dou nota 5 porque, de novo, o Pedro fez o gol, parabéns pro Pedro, porque é muito importante que ele, na chance que ele tenha, ele aproveitou, porque, de novo, o Pedro depende do time. E quando o time não vai bem, o Pedro quase não aparece no jogo. Nota para os jogadores do Flamengo que entraram no decorrer da partida. Quem foi que entrou? O Gabriel. O Gabriel Barbosa. Eu dou nota 5 também, não fez nada. A realidade ele jogou meia hora, mas o time, depois que o Tite tirou o único meio e colocou ele como atacante, o Flamengo jogou num 4-2-4, não era 4-4-2. Tem uma diferença bem grande entre 4-4-2 e 4-2-4. Nota para o lateral Wesley. Bom, Wesley eu dou nota 5, também não fez nada no jogo. Nota para Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, apesar de poucos minutos, o Matheus Gonçalves é um jogador que se movimenta bem. Acho que ele pode receber um pouco mais de oportunidade. Eu dou nota 5,5. Ele merece um pouco mais de oportunidade. Você já comentou do Wesley? O nota Wesley para já? Ah, tá. E o Jesus. Nota para Luiz Araújo, que entrou como ponta esquerda. Bom, o Luiz Araújo é 4, porque o Luiz Araújo joga pouco e quando ele joga, mesmo jogando pouco, ele comete erros estúpidos, como um lance tentando dar o calcanhar, depois foi colocado na esquerda. Sim, o Luiz Araújo já é um jogador comum na direita, imagina na esquerda. Nota para o Igor Jesus. E o Igor Jesus eu dou nota 5, também entrou no final do jogo, não tem muito o que fazer, até porque o Flamengo precisava atacar, não defender. Praticamente a parte defensiva do Flamengo não sofreu durante o jogo. O próximo jogo do Flamengo será pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo jogará fora de casa, enfrentará o Bragantino em São Paulo.